Glória a Deus. Aleluia. Não sei se você está gostando, eu estou. Amém. Muito bom. Romanos 12, 18. Era lá na frente, mas eu vou adiantar esse versículo. Na minha Bíblia, a Bíblia Viva, diz assim: não contendam com ninguém, tanto quanto possível, vivam em paz com todos. Ele está dizendo que todo mundo vai viver em paz? Ele está dizendo, olha, não contendem com ninguém, mas quanto for possível, vivam em paz. Ele está dizendo, é possível sim viver em paz, mas ele está dizendo que nem todo mundo vai viver em paz, mas quanto for possível, se esforce para viver em paz, para fazer a obra do Senhor em paz, para não ter confusão dentro da equipe, para não ter confusão dentro da igreja, para não ter confusão dentro dos grupos, porque hoje a gente vê em muitas igrejas, eu não estou dizendo que é o caso daqui, mas a gente vê em muitas igrejas uma grande competição, pastor e pastor, uma grande competição, um querendo ser melhor do que o outro, sendo que nós estamos correndo para a mesma coisa. O objetivo é o mesmo, o pensamento é o mesmo, crescer a obra de Deus. Mas tem muitas pessoas querendo passar um em cima do outro, dizendo que é melhor do que fulano, que prega melhor do que fulano. Ninguém é melhor do que ninguém. O próprio Jesus deu um exemplo de humildade, simplicidade, lavando os pés do discípulo. Ele está dizendo, como eu estou fazendo, seja assim também. Então ele está dizendo, olha, é possível sim viver em paz. É possível fazer a obra do Senhor em paz. Tem um problema aqui nessa equipe? Olha, irmão, eu conheço um pouco desse negócio aqui. Eu vou ajudar você. Fulano não veio hoje, o líder da equipe, mas nós temos esse projeto aqui, esse trabalho para hoje. Eu não sei para onde vai. Vamos nos esforçar e vamos tentar concluir. Não foi eu que fui chamado para isso, eu não vou fazer. Eu não sou dessa equipe, eu não vou ajudar. O Senhor disse que nós somos o corpo e o corpo tem que andar bem ajustado. E se nós somos o corpo, nós temos que trabalhar junto. Não esperar um pelo outro. As igrejas nos últimos tempos estão passando dificuldade e problemas. Os pastores estão querendo realmente um Timóteo, porque está difícil, sabe? Pessoas com o coração voltado para fazer a obra sem precisar estar cobrando. O pastor, quando Deus delega, né? Porque é Deus que manda consagrar e separar um liderado, obreiros, diácono, evangelista, é porque ele precisa de uma equipe de suporte para ajudar ele. Ele conta com você. Então nós não podemos fugir do chamado, do propósito, e não podemos fugir daquilo que Deus delegou o pastor para colocar você para fazer. Querer sempre passar para o outro, não, eu não vou fazer isso. Fulano que vai, fulano não vai, fulano não vai ser feita a obra. Deu para entender? Amém? Amém. Então é melhor escolher honrar e respeitar e fazer o ofício bem feito. Um relacionamento baseado em princípios e propósito será forte, duradouro, mas um relacionamento baseado em personalidade frágil poderá não suportar os inevitáveis desafios, pressões que aparecem. A obra tem pressão? Tem desafio? Tem. Mas nós precisamos conviver com isso. Quando você foi chamado por Deus e escolhido por Ele, Deus ele te capacitou e te deu uma estrutura para você suportar aquilo que Ele te chamou para fazer. Ninguém foi chamado para fazer além do que Deus sabe que você pode fazer. Se você está na obra, você foi chamado para a obra, pode ter certeza que você está nessa obra porque Deus te chamou, confiou a obra em você, o pastor também está confiando e está apostando que você vai dar certo. Só que quem precisa apostar em você é você mesmo.
É você mesmo. Porque se você não acreditar em você, não vai dar nada certo. Diga, eu preciso me esforçar a cumprir o propósito para que Deus me chamou. Aleluia. Glória a Jesus. Com bons relacionamentos baseados nos princípios e propósitos, amém? Mesmo que tenha relacionamentos difíceis, gente, mesmo que a gente viva, sabe que todo mundo é diferente, amém? A gente vive com pessoas diferentes o tempo todo, com pensamentos diferentes, estilos diferentes. Então, nós não vamos estar concordando com coisas erradas, amém? Mas nós estamos trabalhando numa equipe junta. Juliana tem um pensamento, a diaconisa Andréia tem um pensamento, o diácono Jorge Lei tem outro pensamento, e os outros da equipe, como Domingas, Ruth, Mariane, pessoas que eu esqueci o nome. Aí, olha bem, se estão trabalhando na mesma equipe, um pensa de um jeito, outro pensa de outro, e não concorda, mas possa entrar num acordo, porque é isso que acontece nas equipes, problema, porque um não concorda com o pensamento do outro, um não concorda com o estilo do outro. Mas se é para o bem-estar da obra, e isso é para a obra ser bem feita, há sim possibilidade de viver em paz na equipe e fazer bem feito. A condição. Meu pensamento é esse, o seu é esse. Chama uma pessoa neutra e junta e faz um acordo e vê o que ela acha. Mas eu acho que o pensamento de vocês estão errado, mas o propósito e a motivação está certa. Eu acho que vai dar certo. Pegar junto e fazer. Porque se haver discordância de uma equipe, contenda e confusão, não é duradoura a equipe, vai ser desintegrada. Uma equipe precisa. Há um tempo atrás, eu tive um problema na minha equipe. Então, como eu sou pastora e estou dando esse estudo, eu tenho propriedade para falar com a líder dos jovens. A líder do jovem, meio fechada, tinha problema de relacionamento, né? De se achegar com os jovens novos da igreja, até os antigos. E eu chamei ela um dia e falei para ela: olha, se você não mudar, eu vou trocar de líder. Ela disse: mas pastor, eu faço meu trabalho bem feito. Eu disse: filha, você não faz o seu trabalho bem feito. Você gosta, tem a motivação certa, você ama o que faz, mas tem pontos que está precisando melhorar, e se você não melhorar, a obra não vai crescer. E nós estamos aqui com a perspectiva de crescimento. A prioridade é a obra de Deus, a perspectiva é de crescer, não retroceder. Ela disse: mas pastora, e ela começou a chorar. E eu posso falar que nós estávamos conversando sobre o crescimento que ela tem, né, Emília, a obreira Emília. E aí, ela ficou um pouco triste. E eu disse: olha, eu vou ter que botar um auxiliar para te ajudar a ver se as coisas mudam. Só que piorou, porque havia divergência entre as duas. Havia uma antipatia. Não pode haver isso no meio da igreja, principalmente numa equipe. Se numa equipe acontece isso, na igreja acontece muito isso, mas numa equipe não pode ter antipatia, porque senão não vai dar certo e o trabalho não vai sair bem feito. Amém? Amém. Não vai sair bem feito, vai dar problema. E ali eu chamei ela e chamei a menina, botei as duas juntas, fiz: olha, esse negócio tem que parar, vamos resolver isso, porque se não resolver, não vai dar certo. E foi um tempo difícil, porque eu amo as duas, né? E a pastora sabe que nós, como pastor, o sentimento é diferente, nós temos sentimento de pai e mãe mesmo, e dói quando a gente corrige nossas ovelhas, nossos liderados, dói, machuca, mas é preciso para o crescimento. É necessário, muitas vezes puxar a orelha, é necessário chamar, botar no banco, botar na disciplina, porque o filho ele só aprende quando o pai bota de castigo, não é verdade? E aí eu chamei ela da última vez e disse: olha, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Eu vou te dar 30 dias. Se nesses 30 dias você não mudar a sua maneira de agir no grupo jovem, eu acabo com o grupo jovem. Quem sabe que eu não queria acabar com o grupo jovem aqui? Não queria. Mas eu tive que fazer um desafio.
grupo jovem não vai existir mais. Mas pastora, não faça isso, como é que você vai tirar o grupo jovem? Fiz, eu tiro e acaba esse culto. E aí eu vi ela se mexendo, sabe, trabalhando e correndo, evangelizando e fazendo para a glória de Deus. Eu digo que agora o grupo jovem está crescendo. A Juliana foi ministrar lá, não tinha muitos, mas o que tinha foi um bom, acho que tinha 15 a 20 jovens, se eu não me engano, e eu vi diferença, mas foi preciso apertar, amém? Se a gente deixar muito à vontade, não adianta. Então ela aprendeu e ontem eu pude parabenizá-la. Em vez de chamar atenção como estava chamando as outras reuniões, ontem eu pude dizer, você está de parabéns, porque você melhorou. Agora precisa você mudar a sua maneira ainda com os novos, porque você está muito fechado, você precisa se abrir um pouco mais. É o jeito dela, é o estilo dela, amém? Mas quem sabe que para a gente trabalhar na obra de Deus nós precisamos mudar muitas coisas. Não podemos agir dessa maneira como o mundo age, amém? Então nós não somos igual ao mundo, nós vivemos dele, mas nós não somos dele, amém? Estamos passando uma temporada. Então, baseado na personalidade frágil, Timóteo tinha uma personalidade frágil. Timóteo, ele se achava moço, ele tinha enfermidade também, ele tinha problemas de timidez. Quantas pessoas estão na obra que tem timidez, tem problema, né? E se você não tentar melhorar isso, você não vai crescer. Você vai crescer se você desenvolver a sua personalidade. Minha personalidade, eu sou frágil, mas se você não tentar mudar e fazer mais forte, uma personalidade mais forte e caminhar para crescer, você nunca vai crescer. Eu era uma pessoa totalmente diferente do que eu sou hoje. A pastora Jane sabe, pastor, eu tinha uma natureza muito difícil. Eu tenho propriedade para dizer que eu prego que eu era uma pessoa difícil, problemática. Mas o Senhor mudou, amém? Por que o Senhor mudou? Porque eu precisei melhorar para a obra dele. Eu jamais iria ser uma pastora tratando mal as pessoas, sendo grossa, sendo prepotente. Não que eu era ruim, que eu nunca fui ruim, mas o meu jeito mostrava diferente. Amém? Então precisa sim de mudança para a obra de Deus crescer. Você precisa mudar a sua maneira de ser, não mudar o seu caráter, ter o caráter de Deus, amém? Se precisa mudar o caráter que não é certo, é um caráter de uma pessoa mentirosa, de uma pessoa que anda errado, tem que ser mudado, amém? Então, em 2 Timóteo 2,15, eu vou ler esse versículo. Ninguém chega na obra preparado, amém? Ninguém. Quando nós viemos para a presença do Senhor, nós viemos cheios de defeitos, cheios de problemas, e o Espírito Santo nos trata, nos molda, nos transforma, nos limpa, Muitas vezes a gente escorrega, se arrepende, Deus trabalha, amém? Mas quando você entra para uma equipe para ser um líder, você já passou por um treinamento. Agora você vai se aperfeiçoar sendo líder. Aí você vai viver com diferentes pessoas dentro da equipe. Você vai ver com pessoas difíceis, pessoas de natureza difícil, pessoas com personalidade forte, outras com personalidade frágil. Eu tenho uma diaconisa que toda vez que eu ia chamar ela a atenção, ela chorava. Ela chorava demais. Ontem ela estava chorando de alegria. Eu fiz, filha, mas ainda continua chorando, mas graças a Deus você é de alegria. Então nós vamos ter pessoas sendo lideradas por nós de todo tipo. É ou não é? Mas precisamos saber lidar com essas pessoas. Viver e aceitar a diferença, amém? Então, ele diz a palavra, procura isso, sim. Apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. O apóstolo Paulo falando a Timóteo que como ele tinha que se apresentar. Você acha que Timóteo precisou ler a Bíblia? Precisou estudar? Precisou passar por alguns desertos,
a gente não passa numa prova no vestibular, numa faculdade, você não vai chegar no que você quer chegar. Então, para nós chegarmos aonde Deus quer que a gente chegue, nós vamos passar por prova. Para ser aprovado, nós passamos por prova. Então, Timóteo, o pastor Timóteo, ele não chegou a ser apóstolo, mas ele foi pastor e bispo, ele precisou ser provado. Ele diz aqui, olha, procura isto sim. Ele devia estar fazendo alguma coisa. Ele devia estar procurando se consertar naquilo que ele tinha de perfeição. Ele devia estar procurando estudar mais. Ele devia estar procurando fazer as coisas como tinha que ser feito para ele crescer. Porque ele diz, procura isso sim. Apresentar-te aprovado diante de Deus. Então, se é para apresentar-te aprovado diante de Deus, significa que ele teve que passar por um processo para diante de Deus chegar aprovado. Nós estamos passando um processo de crescimento, provas, desertos, perseguições, luta, aflições, mas para aquele grande dia, diante dele, nós nos apresentarmos aprovados. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos passando treinamento dentro da igreja, dentro da equipe, com nossos pastores, com aquele que está nos treinando para chegar na perfeição, para aquele propósito que Deus tem na tua vida. No chamado que Deus tem na tua vida. E olha, o chamado deve ser muito lindo, porque quando Deus nos chama, é para algo grande. Quando Ele nos chama, é para algo lindo. Mas nós precisamos passar por um treinamento. Isso aqui é um treinamento para você chegar onde Deus quer. Para você conhecer e saber como é que você vai andar. Limitações tenho, mas nada que eu não possa alcançar. Viver em conflitos, todo mundo tem conflitos, mas nada que eu não chegue, não seja possível a paz. O próprio Deus diz, é possível a paz. Amém? Amém. Então é possível respeitar a privacidade do pastor e do líder também, amém? Eu vou ler isso aqui. Prioridade 2, respeitar o ofício pastoral, respeitando a privacidade. Ocasionalmente, uma pessoa decide participar da equipe de um pastor, eu vou ler isso aqui, de quem ele é amigo por muitos anos. Mesmo que isso possa parecer ótimo, existe potencial para problemas. Como existe potencial para problema com uma pessoa quando se envolve com o pastor e não sabe separar as coisas. Sabe que pode perder um amigo? Meu Deus, isso é sério. O que pode acontecer quando um pastor precisa exercer a função de chefe? Eu até falei isso antes um pouquinho, né? Nem tinha chegado aqui, já tinha falado. E não de amigo. Quando um amigo te chama a atenção, eu tinha uma amiga que é minha amiga para toda a eternidade, né? Que vocês conhecem, e eu amava, e eu, na atualidade, quando a gente estava convivendo, eu amava quando ela me corrigia, mas um tempo atrás, eu não gostava não. Pense que nós ficamos inimigos um tempo, sem se falar, nem no casamento dela eu fui, mas tudo que ela estava fazendo era para meu bem. Era para meu bem, mas quando eu amadureci, gente, eu recebia. O sábio recebe a correção, todo não recebe, mas o sábio recebe. Por quê? Porque ele sabe que aquilo é para o bem dele. Então, eu às vezes ficava até chateada quando ela me corrigia. Agora, eu disse, meu Deus, eu pastora e a Eliane me corrigindo. Pense, eu chamava ela, você não sabe, hein? Ela disse, Maroca, como ela fala, Maroca, tá errado isso aqui. Sabe? Então tinha coisas que eram bobagem para mim, mas para ela não era, porque ela queria o meu crescimento. Ela queria me ver bem, ela queria me ver, sabe? Ela tinha perspectivas grandes comigo. Ela mesma dizia, mas você vai chegar longe. Mas um amigo, quando corrige uma amiga, é porque ama. É porque ama. Mas muitas vezes o pastor vai corrigir alguém que está na sua ciclo de amizade, já não vai gostar. Aí é que entra o respeito. Não, é meu pastor. E se me corrige, ele está agindo agora como pastor, eu tenho que bater continência e respeitar. Mas vai ter problema, porque
E aí já entra o bico, já entra a birra. Amém? Amém. E aí pronto, já fica sem se falar um tempo. Já aconteceu isso comigo, né? Já aconteceu isso comigo, mas graças a Deus que eu chamei e coloquei as coisas no lugar. Amém. É verdade. Glória a Deus. Vamos respeitar, amém? Então, quando ele chamar com a função de chefe, não de amigo, e precisar corrigir o ministro. Ah, mas eu já sou pastor, eu já sou evangelista, eu já sou tirado com o pastor me corrigindo. Ei, ele é seu pastor, autoridade sobre. Submissão, respeito tem que ter. É igual um liderado com um líder da equipe. Ah, mas a líder é mais nova do que eu e vem me mandar? Que é isso? Não importa, a unção está sobre ela, a autoridade está sobre ela. Não importa a idade. Amém. Quem deu para entender? Eliane era mais nova do que eu e minha amiga. Isso ela me chamava a atenção nos últimos tempos, eu ouvia. E olha que eu me dei bem. Mas já teve um tempo que eu não ouvia e me dei mal. Então, precisa corrigir o ministro de socorro. O ministro de socorro vai conseguir separar o relacionamento de amizade e aceitar a correção vinda do pastor e não de um amigo. Eu pergunto para vocês agora: é fácil? É fácil você ser amigo de alguém, achar que ele é muito seu amigo, mas tem um momento que ele vai vir te dar uma correção. Você vai aceitar bem? Nem todo mundo aceita. Não, olha, eu digo com franqueza que não aceita. Que sempre vai ficar aquela coisinha, mas minha amiga me corrigindo. É assim ou não é, pastora? Minha amiga me chamando a atenção. Fala a verdade, gente. É verdade ou não é? Eu estou falando de amigo que dorme na cama, que senta na mesa, que almoça junto, que sai junto, que compartilha. Amigo é amigo, não é colega, que sai uma vez ou outra falando treco de amigo. Aí é amigo do pastor, mas na hora que o pastor vai chamar atenção. Meu Deus, olha o bico. Tá filmando, não posso ter bico, não tem que fluir. Olha o bico. Deu para entender? É difícil. Mas é isso que está ensinando. Quem sabe que o apóstolo Paulo reclamava de Timóteo? E chamava a atenção de Timóteo. E ele disse que ele era como um filho na fé. Era um amigo que ele precisava, pedia para ele trazer